Boa tarde, crianças! Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto, e a nossa aula é de português. Então, pegue seu livro, abra na página 51. Vamos entender o que é sentido amplo e sentido restrito. Então, vamos lá. Vou fazer uma reforma na minha casa e eu vou procurar um serviço profissional. Então, a palavra profissional está no sentido amplo. Quem é o profissional que faz uma reforma? É o pedreiro. Também pode ser um arquiteto, engenheiro. Vários profissionais, depende da área, né? Se for no encanamento, tem que ser o encanador. Se for na parte elétrica da casa, o eletricista e por aí vai. Então, o sentido restrito é o sentido particular daquela coisa. Né? No caso da reforma, né, vai chamar um profissional para reformar uma área específica. Então, vai escolher um profissional específico. Então, no sentido amplo, no sentido restrito. Minha mãe adora plantas. Quais são as plantas que minha mãe adora? Rosas, margaridas, cactos e por aí vai. No sentido amplo, plantas. Plantas podem ser vários tipos de plantas. Já no sentido restrito, é a planta específica. Rosas, margaridas. Entenderam? Meu irmão ama os animais. Quais são os animais que ele ama? Gato, cachorro, passarinho. São palavras que estão no sentido restrito. Então, no sentido amplo, o que engloba várias coisas. E no sentido restrito, algo específico. Beleza? Agora, vamos pegar o nosso livro e vamos entender um pouquinho sobre isso aqui na nossa atividade. Então, a tia vai ler, acompanha a leitura, capricha na letrinha, tá bom? Vamos lá. Como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas e hoje a alimentação não é mais um problema para os astronautas. Frutas e vegetais que podem ser armazenados sem refrigeração são comidos normalmente por estes profissionais. Nós temos duas palavras em destaque: astronautas e profissionais. Entre as palavras em destaque, uma tem sentido amplo. Qual das duas tem sentido amplo? Astronautas ou profissionais? Qual das duas tem sentido mais restrito? Ou seja, uma coisa específica. Identifique-as. Então, sentido amplo você vai escrever aqui, sentido restrito aqui. Qual das duas? A repetição de uma palavra pode tornar a leitura de um texto cansativa. Para evitar isso, é comum a substituição de uma palavra por outra de sentido mais amplo. Que palavra de sentido mais amplo poderia ser usada para se referir a frutas e vegetais? Frutas e vegetais são o quê? Fazem parte de quê? Então, você vai escrever uma palavra com sentido amplo que faz referência a frutas e vegetais. Leia o parágrafo de uma notícia. Vamos lá. Desde o eclipse lunar na sexta-feira, 27, Marte tem sido um fenômeno à parte, com sua proximidade em relação à Terra. Nesta terça-feira, 31, a atração continua, com o planeta atingindo o ponto mais próximo da Terra em 15 anos. Vamos seguir para a próxima página. Então, esse texto fala sobre um planeta. No sentido amplo,
a palavra planeta. E no sentido restrito, qual é o planeta? Número 3. Escreva as frases inserindo uma palavra de sentido mais amplo. Então, onde tem o asterístico, você vai colocar uma palavra de sentido mais amplo. Você vai reescrever as frases, acrescentando uma palavra de sentido mais amplo. Vamos lá. As crianças ganharam um cão. O é fiel e companheiro. Quem é fiel e companheiro? Mas você vai substituir a palavra cão por uma outra palavra de sentido mais amplo. Então, o cão é o quê? Que palavra se encaixa aqui? O é fiel e companheiro. B. Esse carro vai trazer mais conforto para nós. Por isso, o é útil. O que vai trazer mais conforto? O carro. Para não repetir a palavra carro, que outra palavra nós podemos utilizar com um sentido mais amplo? As rosas são perfumadas. Além disso, essas alegram o ambiente. Então, você vai substituir a palavra rosas por uma outra palavra de sentido amplo. As gaivotas e as andorinhas são que encantam. Gaivotas e andorinhas são o quê? Que encantam. E. Lavei a minha calça e a camisa. São indispensáveis em meu guarda-roupa. A calça e a camisa são o quê? Então, você vai reescrever as frases substituindo asteriscos por palavras amplas que fazem referência às palavras anteriores. Beleza? Vamos para a página 53. Agora nós vamos falar sobre pronomes demonstrativos. O que é demonstrativo? Lembra a palavra demonstrar, que é o mesmo que mostrar. Pronome você já sabe que é uma palavra que substitui um nome. E demonstrativo é aquele que mostra alguma coisa. Vamos ver. Cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos 2 razões para isso. Isso é a palavra em destaque. Isso é um pronome demonstrativo. A palavra isso se refere a quê? Ou seja, para o que existem 2 razões. Isso é o que nessa frase? Pronomes demonstrativos são usados para se referirem a uma palavra ou ideia já apresentada ou que ainda vai ser mencionada no texto. Por exemplo, o pronome isso na frase lida faz referência a uma ideia anterior. Então, esse pronome, isso, está fazendo referência a uma ideia, a algo que foi falado antes da frase. Está falando de quê? Os pronomes demonstrativos são este ou estes, esta ou estas, isto, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Leia o início de uma notícia sobre viajantes do espaço. Os tripulantes mais antigos e improváveis de viagens espaciais. Sapos, abelhas, macacos e outros seres improváveis já participaram de missões da NASA. Nesta sexta-feira, 8 de julho, aconteceu a última decolagem de um ônibus espacial da história. A Atlantis é o 4º ônibus construído pela Agência Espacial Americana, depois do Discovery, Challenger e Columbia. Vamos para a próxima página.
Nesta é uma palavra formada por outras duas. Em mais esta. Pronome demonstrativo. Nesta sexta-feira indica que se trata de um tempo próximo ao momento da escrita do texto ou distante do momento da escrita do texto. Nesta sexta-feira. Tá próximo ou tá distante? Leia agora esse trecho de um outro texto. No dia 20 de julho de 1969, o homem pisou pela primeira vez na Lua. Naquele domingo, o comandante Neil Armstrong, de 38 anos, um tímido ex-piloto de testes de aviões americanos, escorregou na escada da pequena nave com a qual pousou na superfície lunar. E por pouco não imprimiu ali sua mão antes do pé. Então, por pouco, ele não encostou a mão, na Lua antes dos pés. Naquele é uma palavra formada por duas. Em mais aquele. Pronome demonstrativo. Naquele domingo indica que se trata de um tempo próximo ao momento da escrita do texto ou distante do momento da escrita do texto. Os pronomes demonstrativos também podem indicar ideia de tempo. Este, estes e esta, estas indicam tempo presente. Aquele, aqueles e aquela, aquelas indicam tempo passado. Essa foi a nossa atividade de hoje sobre pronomes demonstrativos e também sobre coesão, sentido amplo e restrito. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho, tchau, tchau.